um daqueles homens que estava com o centurião. Aquele homem, querido, era um homem, querido, de muita posse, muito dinheiro. E diz a palavra, querido, que aquele homem ele não era cristão, ele só ouvia falar de Jesus, queridos. Ele não era cristão, mas ele tinha fé. E nosso meio está faltando isso. Porque, queridos, os que andavam com Jesus, querido, eram os 12. Não tinha aquela fé que aquele homem tinha, querido. Ele falou: eu sou homem de posse. Porque, querido, para quem não sabe, aquele homem era um dos escravos dele, era sobremandado dele, porque aquele homem era do exército, ele mandava, ele tinha autoridade, querido, de fazer. E muitas das vezes nós andamos com quem tem autoridade e não temos essa fé que aquele homem teve. Aquele homem tinha fé, querido, que muitos não tinham. E o próprio Jesus falou: eu nunca vi tanta fé em Israel igual a esse homem. Nós podemos ver, querido, aquele homem chamado cego Bartimeu, que ele tinha tanta fé, querido, que nem muitos que andavam com Jesus não tinham aquela fé. Que essa noite nós podemos ser um dos cegos Bartimeu, que a gente via ser também aquele centurião, que ele tinha tanta fé que ele só falou só uma palavra. E eu creio esta noite que só uma palavra vai mudar a sua vida. Eu creio esta noite que uma palavra vai ser transformada. Eu creio esta noite que Deus vai transformar a sua vida. Só uma palavra. Aquele centurião falou só uma palavra: eu não sou digno de o Senhor ir até a minha casa, porque a casa dele era um palácio, meu irmão. A casa dele era um palácio, minha irmã. Ele não está falando dos bens materiais, não, porque muitas das vezes nós queremos que as pessoas vão às nossas casas para ver como é. Mas ele tinha tudo, querido. Ele era um homem de posse, rico, e ele falou: eu não sou digno que o Senhor pise em minha casa. E às vezes, querido, nós não entendemos essa palavra que ele acabou de falar, querido. Muitas das vezes, querido, nós que evangelizamos aqui, nós sabemos que tem muitos barracos, muita casa de madeira, muita casa feita de taipa, querido. Mas às vezes, querido, eles deixam Jesus entrar. E Jesus está falando esta noite a cada um de nós que a gente precisa abrir de corpo e alma o nosso coração, querido, para a gente ter fé. Porque o próprio Jesus falou: eu nunca vi tanta fé. E Deus está falando essa noite para você chamar a atenção de Jesus. Chama a atenção de Jesus. Chama a atenção, como foi o cego Bartimeu. Cala a boca, cego, que Jesus não está ouvindo, não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chame a atenção de Jesus. Chame a atenção. Ele está falando essa noite para a gente chamar a atenção. Grite, chame a atenção de Jesus. E muitas vezes nós não temos chamado a atenção, querido. Quebre essa paralisia. Aleluia, glória a Deus. Quebre essa paralisia. Jesus está falando, querido, que a gente tem que partir para cima. A gente tem que chamar a atenção. Porque se a gente não chamar a atenção, o milagre não vai acontecer. E eu creio esta noite que o homem de branco já está passando aqui, ó. Eu já creio que o seu milagre vai acontecer. Essa noite é noite de milagre, é noite de transformação, é noite que Jesus está passando aqui, querido. Aleluia. Porque muita gente vai ficar incomodado, Diácono Claudemar, com o seu milagre. Muita gente está aí fora incomodado com o seu milagre. Como é que ele estava aqui, no outro dia estava morto, estava paralisado, ninguém via ele, e agora ele está sendo incomodado com o seu milagre. Como é que ele foi ser diácono? Ele não fez curso, ele não fez nada, e agora aqui ele já é diácono e vai crescer em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se preparar, querido, que em breve, querido, você vai estar tomando conta de obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos não entendiam porque você estava morto, estava paralisado, não tinha como crescer, não tinha como ir para canto nenhum. Mas quando Jesus chega, algo tem que acontecer. Aleluia, glória a Deus. Está conosco aqui também a irmã que não tinha para onde ir, não tinha caminho mais. Ali, muitos pensavam que ela ia ficar ali naquela localidade, mas Deus é aquele que envia o caminho, o lugar certo, para a pessoa estar no lugar certo, pisando, em nome do Senhor Jesus Cristo, minha irmã. Quando o seu marido tomar posse da bênção, batismo, ele tomar posse e entender: Deus vai chegar, já chegou na tua casa, mas ele vai lhe dar o que tu tem pedido.
Porque às vezes nossas bênçãos ficam retidas, querido. Por quê, querido? Por causa de pouca coisa que a gente não entende. Oh, meu Deus, por que a minha bênção está retida? E às vezes você pode ver, eu tenho um testemunho, querido, de um vizinho que de frente à minha casa, você conhece minha casa lá, de frente à minha casa, querido, que ele ligava o som alto o tempo todo, o som alto. E teve um dia, e a pessoa, querido, foi um dia lá em minha casa, um dos homens de Deus, e falou comigo: pô, esse som você não está sendo incomodado não? Eu falei: já estou até acostumado. Como é que pode a gente se acostumar com as coisas ruins? Como é que pode? E eu parei assim, querido, a palavra que ele falou: você se acostumar com isso, meu pastor. Naquela época ele já falava isso. E eu falei, parei, deitei a cabeça no travesseiro e entendi, querido, que eu tinha que sair daquela paralisia espiritual, porque eu já tinha acostumado, querido. Tem muita gente assim, querido, que o tráfico de droga está na porta e eles estão acostumados. Tem muita gente assim, querido, que a bebida está na porta ali, querido, as pessoas passando, e eles se acostumaram com o som alto, eles se acostumaram, querido, com o paredão. E Jesus está falando esta noite para você não se acostumar, porque eu parti para cima, querido, e orei a Deus e não me acostumei, e não demorou muito, querido. Ela teve que tirar aquele som, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é aquele que Ele ouve, querido, a oração do justo, vale muitos em teus efeitos. Aleluia. A semana passada eu estava aqui, estava tendo um paredão ali, ó, e quando ele, o missionário, foi entrando, e eu falei: breve, daqui a pouco ele vai desligar o som e vai embora. E em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra, querido, do crente, querido, tem que ser profética. A palavra do profeta é profética. E ele estava naquele bar ali, não demorou muito, ele desligou o som e foi embora. E muita gente não entende. Nós temos que profetizar, diácono. Nós temos que profetizar, minha irmã. Nós temos que profetizar, minha pastora. Nós temos que profetizar todos os nossos dias de nossa vida. E a gente às vezes não entende, querido. Outro dia, meu irmão, eu estava para marcar uma consulta, e a pessoa falou assim: a consulta, para marcar essa consulta tem que ser agendado. E eu quis usar a minha fé. Vocês têm que usar a sua fé. E eu liguei: não, aqui só é agendado. Mas eu fui lá assim mesmo, querido. Aí ela falou comigo, quando eu sentei, ela falou: já falei que é só agendado, mas eu falei: o milagre vai acontecer, alguém vai faltar e eu vou estar no lugar. E não é que duas pessoas faltaram e eu estou no lugar. Ela falou: você tem muita sorte. Eu não tenho sorte não, é Jesus, porque eu acreditei no milagre. Acredite no milagre, você tem que crer. Ela só marcava agendado, mas eu fui lá, querido. Aos olhos humanos era impossível acontecer. Acredite no seu milagre, acredite no seu milagre, você tem que crer. Outro dia, nós estamos evangelizando, o irmão Claudemar sabe, nós passamos pela porta de uma irmã e estava ali, próximo à porta dela, tráfico de droga ali, e eu falei: como é que pode a pessoa cristã ali com tráfico na porta? Eu não aceito isso, porque se fosse minha casa, não estava não, se fosse na minha rua, eles todos tinham que sair, porque nós temos joelho para orar, nós temos joelho para clamar, e Deus nos deu autoridade. E tem muito crente que ele está acostumado com essas coisas, querido, aleluia. Eu não sei o que você veio fazer aqui essa noite. Talvez você falou: Deus, me dê um negócio próprio. Talvez você veio pedir o seu negócio próprio. Talvez você veio pedir a Deus um emprego. Mas você tem que ter atitude, porque aquele centurião não era crente não, querido. Ele teve atitude que nem os discípulos teve. Na Bíblia não tem nenhum lugar que Jesus fale: nunca vi tanta fé igual a desse homem. E era distante, meu irmão. Era de um lugar para o outro. Era como se fosse para o irmão entender de um estado a outro. Jesus estava em Cafarnaum e ele morava em outra cidade, e ele foi atrás de Jesus, aleluia. Para conseguir o milagre tem que sair de casa, irmão, porque em casa não consegue o milagre não. Para conseguir o milagre tem que sair de casa. Se não sair de casa, o milagre não acontece. E Jesus está falando essa noite: tome atitude, saia de casa, porque se não sair de casa, o milagre não acontece. Declare o seu milagre hoje. Todos os milagres que Jesus fez, um homem que está há 38 anos à espera de um milagre no tanque de Betesda, ele teve que sair de casa. O cego Bartimeu, ele teve que sair de casa para ter o milagre. Se não sair de casa, o milagre não acontece.
acontecem. E tem muita gente prostrada em casa, muita gente no YouTube, muita gente assistindo, querido, muitas palavras que não edifica. E Deus está falando esta noite: eu estou edificando a tua casa, minha irmã. Eu estou edificando a tua casa na rocha. Eu estou edificando a tua casa na rocha, meu diácono. Eu estou edificando a tua casa na rocha, minha pastora. Deus está falando esta noite para a igreja que Ele está edificando a casa hoje. Só fala uma palavra, só uma palavra que Deus quer ouvir, que o milagre vai acontecer. Só uma palavra que vai acontecer, só uma palavra, aleluia, porque a sua boca, ela pode vir bênçãos e maldições, e só uma palavra, querido, aleluia, glória a Deus. E aquele homem, querido, ele ficou esperando, aleluia. Você pode ver, ele falou também: eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado a minha exorde. Digo este vai, e ele vai. Digo vem, e ele vem. E a meu criado faz isto. E aquele homem, ele se sujeitou a Deus. E muitas das vezes, meu diácono, nós não queremos se sujeitar. Muitas das vezes, nós não queremos se sujeitar, porque meu trabalho, querido, é assim. Nós temos que se sujeitar ao chefe, nós temos que se sujeitar ao outro, e muitas das vezes nós não queremos fazer isso. E Deus está falando essa noite para você tomar atitude. Tem atitude, é na atitude que Deus trabalha. Deus só trabalha na atitude. Se o homem não tiver atitude, não vai vir o milagre. O milagre vai acontecer na atitude. Se você tiver atitude, o milagre vai acontecer. É na atitude que vem o milagre. Se você não tiver, não adianta nada. Temos que ter atitude, porque sem atitude nada acontece. Deus está falando essa noite: você que não espere acontecer, porque tem muita gente que está esperando. Tem gente que nós temos que ter fé, não expectativa. Tem gente que tem expectativa, minha pastora. Será que vai acontecer? Será que isso vai acontecer mesmo? Deus está falando essa noite: começa a trabalhar com a tua fé, começa a trabalhar a tua fé, porque se você não trabalhar a tua fé, nada vai acontecer, querido. Muitos, querido, procuram solução no álcool, outros procuram solução na prostituição, outros procuram solução no paredão, outros procuram solução na bebida e no álcool, querido. E Deus está falando essa noite: eu sou a solução, eu sou a solução, eu sou a solução. Ele já bate em sua porta dizendo que é a solução, e muita gente tem procurado no álcool a solução. A solução é Jesus. Jesus está o tempo todo ao teu lado, e você não fala com ele, fala com o vizinho, fala com o parente, fala com o amigo, mas não fala com Jesus. Jesus está falando: eu sou a solução, eu sou a solução. Saia da tua casa que o milagre vem. Você precisa sair do conforto, precisa sair das quatro paredes, porque se não sair das quatro paredes, o milagre não vai acontecer, querido. Meu Deus. Como? Como, meu pastor? Eu acordo cedo, e aí tomo meu banho e vou para o trabalho. Trabalho, querido, vou trabalhando dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, até dia 30. E no final do mês eu vou receber a vitória, não é isso? Porque eu trabalhei, querido, é assim. Eu trabalho na vida secular, querido, eu trabalho. E muita gente acha que não, o pastor trabalha aqui, porque a Bíblia diz que a gente tem que comer do suor do nosso rosto, querido. E eu tenho trabalhado, querido, aí fora na vida secular. De noite aqui nós viemos para a igreja só para levar a palavra, querido, porque a palavra diz: de graça dar, de graça receber. E eu trabalho na vida secular, e chega no final do mês nós vamos receber, porque a gente trabalhou, não é isso, cuidado? Se a gente trabalha, tem que receber, e é assim que Deus faz. Se você vem, querido, aleluia, buscar a bênção, vai acontecer, porque você saiu de tua casa. Deus está falando essa noite: você vai receber vitória. Receba a vitória aí, ó. Só quem crê, bota a mão para cima aí, ó. Receba a vitória. Essa noite o Espírito Santo de Deus já está passando por aqui, ó. Eu já posso sentir o homem de branco passando aqui, ó. Eu já posso sentir o homem de branco. Tem uma menina aqui que congrega conosco, querido. Ela, querido, estava fazendo um curso de técnica e segurança do trabalho, e ela estava, querido, trabalhando em casa de família, e estava aí, querido, no paredão, está congregando conosco. Eu chamei ela, querido, leia a palavra, dei a palavra de Deus, querido, ali, e ela ali, por obedecer a palavra, não demorou muito tempo, ela mergulhou
mergulhou na palavra e ela sentiu desejo, querido, de ser batizada. E eu falei para ela, só por cada atitude que você teve, vai acontecer, a tua vitória vai acontecer. E ela chegou para mim e ligou hoje, eu liguei, eu estou sentindo a sua falta. Ela falou, meu pastor, eu não estou indo para a casa do Senhor, porque eu estou trabalhando em técnico e segurança do trabalho em Camaçari. E era o sonho dela. E um milagre aconteceu, querido, porque ela mergulhou. Deus está falando essa noite, você precisa mergulhar, porque quem não mergulhar, ficar com água abaixo do joelho, Deus não se mostra não. E ela teve atitude. Outrora estava no paredão, outrora estava na prostituição, outrora não conhecia Jesus, e Jesus chegou. Quando Jesus chega, algo tem que acontecer. E Jesus chegou, querido, Jesus chegou. Nós podemos ver o exemplo também de José do Egito, um homem, querido, que tinha sonho, foi vendido pelo irmão, querido, foi para a casa de Potifar, querido, e a mulher de Potifar tentou, querido, pegar ele, querido, ele correu, e ele foi preso, querido, mas ali ele já estava esquecido. Ele já estava esquecido lá na masmorra, onde ninguém ia, mas o rei mandou chamar, querido. O rei está lhe mandando chamar essa noite para lhe dar a tua vitória. O rei está lhe chamando essa noite para lhe dar a tua vitória. O rei mandou chamar, e ele só uma palavra que ele falou para o rei, ele interpretou o sonho do rei, e ele passou a ser o governador, a segunda pessoa do rei. Deus está falando essa noite, você estava esquecido, você estava e ninguém lhe via, mas Deus está te vendo. Essa noite um milagre vai acontecer. Só creia, só creia. Você não precisa ver, você precisa crer no seu milagre. Esta noite Deus está trabalhando, Ele está falando para gerar milagre, filho. Tem que ter atitude, tem que ter atitude. Se não tiver atitude, não gera milagre. A gente não pode falar como nós estávamos falando no instante, que vamos fazer um dia com Deus, mas nós temos que ter atitude, não pode falar. Nós estamos falando no instante que vamos botar no piso da igreja, mas só de falar e não tiver atitude, não acontece nada. E eu creio que vai acontecer. A sua atitude vai gerar. Mas como, meu pastor? Aleluias, glória a Deus. Você tem vontade de trabalhar no lugar e não sai cedo, não bota um currículo, não parte para a guerra, nada acontece, porque do céu só cai chuva e sereno. Nós temos que partir para a batalha, querido, como um pai de família, mãe de família que sai cedo para guerrear, para ganhar o seu dinheiro. É assim também, querido, no mundo espiritual. Se você não sair de casa, não tiver atitude, o milagre não vem. E eu creio essa noite, o milagre só dá para aqueles que estão aqui essa noite. Deus está trabalhando no seu milagre. Chame a atenção de Deus, chame a atenção. Quebre essa paralisia espiritual, querido. Quebre essa paralisia espiritual. Não aceite a derrota. Não aceite não. Quebre. Deus está trabalhando na tua vida essa noite. Se creres, o milagre chegará. No século 21 nós não temos visto o milagre, querido, porque muitos de nós não estamos buscando o milagre. Deus está falando, só creia. Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa crer. Você não precisa ver nada. Você precisa crer. Se creres, verás a glória de Deus. Só creia, só creia, só creia. Porque aquele homem, querido, não tinha como, querido, ele ser abençoado, não. Porque ele não andava com Jesus, ele só ouvia falar de Jesus, como os muitos aí fora. Ele só ouve falar de Jesus, mas ele não tem atitude de entrar aqui neste lugar aqui, querido, e ver o Deus trabalhar. Porque Deus só trabalha quando a gente tem atitude. Tem atitude, tem atitude, tem atitude que o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer ainda. Só precisa ter atitude. Se não tiver atitude, não acontece nada, queridos. No mundo espiritual é assim, ó. Aquilo que você, querido, não espera, mas você tem a vontade no coração e parte para cima, Deus lhe dá. Mas para isso precisa ter atitude. Tem atitude, tem atitude. Essa noite Deus está falando, tem atitude, minha pastora. Tem atitude, meu diabo. Tem atitude, meu missionário. Tem atitude, tem atitude. Se não tiver atitude, o milagre não acontece. Tem atitude. O mundo espiritual é feito, é tomada força. Tem atitude, tem atitude, tem atitude. Porque diz a palavra que aquele homem, ele
ele tinha autoridade, mas ele se assujeitou a Jesus. E tem muitos que não querem se sujeitar a Jesus, não, querido. Nós precisamos pregar lá no Senado, nós precisamos pregar, querido, também na Câmara Federal, nós precisamos pregar na presidência, nós precisamos pregar, querido, no Brasil, nós precisamos pregar para eles que estão acima, não só quem está embaixo, não. Precisamos levar a mensagem da cruz para saber que só Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Acima dele não tem ninguém, abaixo estão todos. Jesus está falando essa noite para a gente ter atitude. Porque outrora, querido, eu estava aqui, eu tinha um desejo, vontade de ir em Brasília, na capital.